roteiro eu escrevi há uns 20 anos, mais ou menos. Um dia eu estava pesquisando na rede e vi as esculturas e as ilustrações da Adriana. E achei interessante a coincidência do sobrenome, né? Carminati. Aí eu entrei em contato, aí a gente começou a conversar. Falava para ela que o que eu tinha como intenção é que a gente fizesse um HQ, a gente não pensasse assim, eu estou fazendo um HQ brasileiro, americano, europeu, a gente está fazendo um HQ e vamos juntos descobrir qual que vai ser a identidade do nosso trabalho, tanto do ponto de vista de uma narrativa, vamos dizer assim, literária ilustrada, como também a maneira de estabelecer a linguagem do desenho. Porque se você até tem algumas parcerias bem interessantes nesse universo, uma das mais bacanas assim, é Milo Manara e Federico Fellini, que eles fizeram uma série chamada Viagem a Tulum, que era para ser um filme do Fellini. E aí o Manara brinca que o Fellini era o diretor e ele era o cameraman do diretor roteirista Federico Fellini. Então a gente foi trabalhando muito, e agora, ontem pela primeira vez eu vi o HQ como alguém de fora, não participando de todo o processo que demorou 5 anos. Assim, entre conversa e estabelecendo todo o trabalho. Eu gosto muito de claro escuro, né? E com os quadros muito bem definidos, assim como decupagem. E dentro da linguagem do cinema, que tem também no quadrinho, se você for pegar a maneira americana de contar uma história, você tem muito a ambientação, o plano contra plano, e o cinema europeu tem uma outra postura de linguagem em relação à questão da imagética. E até por ignorar alguns processos e algumas referências, a gente foi descobrindo coisas que ontem, vendo como público, eu fiquei muito surpreso e feliz com alguns recursos narrativos que a Adriana Carminati, minha parente, aí conseguiu. Mas assim, eu aprendi bastante com o Beto. Eu tenho uma linha de trabalho artístico que é com a figura humana, faz 20, 30 anos que eu desenho, que, né, faço essa produção de cerâmica, né, adoro. E o feminino sempre esteve muito presente, assim. E daí quando ele apareceu com o roteiro, eu fiquei assim, super feliz, assim, porque fechou assim, né, com as coisas que eu acreditava, assim, e no decorrer, assim, do percurso eu fui aprendendo muitas coisas, assim, e foi ampliando, só agregou conhecimento, assim. Eu fujo dessa colocação assim, do pornográfico e do erótico dentro de um viés moralista, porque daí você não está mais falando de linguagem de estética, você está falando de preconceito e de outros demônios que não me pertencem. E eu acho que a diferença é mais de contato mesmo. Até eu falei brincando que o pornográfico para mim é um vinho seco que se bebe num gole. E o erótico você desenvolve uma outra ritualística de abordagem e degustação. Assim. Eu, agora falando de música, eu colocaria dentro da mesma sensibilidade que você tem, tanto para fazer como para ouvir música, fazer ou para apreciar poesia. Eu acho que tudo faz parte da vida e a sensualidade é uma parte muito bacana e pode ser desenvolvida dessa forma. Percorrendo a história, né, do HQ, você tem momentos assim muito interessantes que quando você historicamente tem uma situação de repressão
relacionado com os costumes, com o comportamento, com a política, de certa forma, se pegando a Alemanha nazista, a Itália fascista. Então sempre tem essa coisa assim do o guardião da moral e dos bons costumes, e daí coloca-se a sexualidade num lugar feioso, que seria um lugar onde você não pode ir. E eu acho, de certa forma, engraçada essa situação, porque é patética, né? Só que eu procuro ver ela como patética sublime, né? Porque a moral ela pode ser reguladora de uma relação social para que você não caia na barbárie, mas o moralismo é a deformação da moral. E muitas vezes cria-se alguns espectros policialescos em cima da manifestação da sexualidade, da sensualidade, como quase uma metáfora da barbárie e da estupidez humana em outras áreas. Essa coisa da sensualidade, assim, é natural, assim, você fazer. Eu não me senti em nenhum momento aflita por fazer um gibi erótico, assim, não é esse caso, assim. Acho que foi feito de uma maneira, assim, tão legal, assim, foi lúdico, foi uma brincadeira, assim. Cada quadradinho, cada tirinha, assim, tá feito assim com carinho, né? Foi elaborado, desenhado, passado por Photoshop, editado e tal. Não acabava nunca, né? Essa história é sem fim, assim. Mas até que... Ela já está fazendo uma propaganda porque serão 10 volumes. Não acaba nunca. Eu sonho muito com poesias, com música, com roteiros, e provavelmente essa história ela veio numa convergência de sincronicidade que tem a ver com a minha história de vida, que é a história de quem nasceu numa cidade do interior com formação católica, e a formação religiosa, quando você tem uma sensibilidade criativa de pé malandro, tudo aquilo que é pecado é metáfora para a possibilidade de desenvolvimento de linguagem. Isso, hoje eu estou aqui verbalizando e intelectualizando alguma coisa que é uma manifestação natural, assim, como curiosidade na área. Então eu sempre achei muito interessante visualmente toda a indumentária relacionada com o mosteiro, com o convento, tanto que o próprio gibi, a gente coloca que a história acontece numa suposta Idade Média, porque vai chegar um determinado momento do gibi que você percebe que tem um desdobramento, que sai desse lugar, né? E o que é menos importante na história é a relação entre o convento e o mosteiro. Tem um outro pulo do gato que eu acho que é muito mais interessante, que é o aspecto insólito do personagem. Que, de certa maneira, ele ser o que ele é, que possibilita essa iniciação, que na verdade ele faz um rito de passagem através da generosidade dessas moças do convento, que vai ser agradecido para o resto da vida. A única coisa que mudou na história foi a partir do momento que a revisora pegou o texto para acertar os erros de português, assim, tipo, botar as vírgulas e os pontos no lugar onde tem que ser. Para a Adriana, o que eu coloquei para ela, voltando àquela história que não me interessava, assim, a gente vai fazer um gibi nosso. Daí, assim, se isso vai ser mais parecido com o que o fulano não interessa, porque para mim existe uma coisa que é influência. Influência para mim é consciência. E identificação é quando você conversa com a obra de outros artistas e você nem sabe exatamente por que você está fazendo aquilo,
mas é quase como se fosse uma consagração. Tipo, opa, a gente faz parte da mesma tribo, vamos beber o mesmo vinho, vamos celebrar a vida dentro desses rituais que a gente está desenvolvendo. E o que a gente foi trabalhando muito foi em cima assim, de desenvolver a história em cima do alto contraste. Isso era uma coisa que eu gosto muito definido. Eu não gosto de traço fraco. Como é que se determinaria isso tecnicamente? Ele me deu liberdade, assim, eu gosto disso, né? Me deu uma linha, né, para produzir, e eu fui desenvolvendo, né, a partir disso. Então, eu me senti totalmente livre para criar, para interpretar até o roteiro, assim. A gente discutia alguma coisa que não ficou legal, ele tinha imagem, assim, de uma vista que, meu Deus do céu, tem que é um helicóptero. Porque, assim, então, tem algumas perspectivas, assim, do ponto de vista da gaivota lá, do Fernando Capello Gaivota. E daí, assim, eu lia, imaginava e tentava decodificar, né, no desenho e tal. Assim. Quanto do cineasta passou para ela na hora dela desenhar, fazer os ângulos, as visões e tal? Eu acho que tudo, porque a minha referência é cinema e malandragem. Então, assim, o gibi é malandragem estética. Por isso que o Monge é uma boa pessoa, é um puro, menina. Tanto que, é aquilo que eu falo, assim, a relação deles, ela tem muito mais de magia em como se desenvolve a história da relação deles do que o sexo. O sexo é só um detalhe que aí vira outra coisa bem bacana. E tem um símbolo que é muito bacana aí da lua, né? Representa, esse aspecto mágico, assim, né? Essa coisa importante. Eu quero. E assim, eu não gostaria mais de escrever roteiro. Porque aqui, quando você faz um HQ que conversa com o storyboard, você já tem posições de câmera, você já tem lentes, você já tem a luz, quer dizer, você já tem uma direção de arte estabelecida, já tem expressões, já tem uma direção de atores, de certa forma, em termos de composição, de enquadramento e direção de fotografia. O que mais me surpreendeu ontem, vendo como público, foi as invencionices da Carminúcia em cima das minhas orientações, até por aquilo que eu falei, assim, pela ignorância de processos de referência, a gente conseguiu inventar. Às vezes a ignorância ela é uma bênção, né? Porque ela te possibilita uma criação com mais liberdades. E você tem que ser irresponsável do ponto de vista da criação. Você não pode ser irresponsável na disciplina do trabalho. Tanto que a gente demorou 5 anos até que esse HQ ficasse pronto. Mas em cima dessa liberdade, assim, ela inventou alguns recursos narrativos assim, incrivelmente surpreendentes, e a gente tem toda esse espectro da Idade Média, mas é como se você estivesse trabalhando assim, com o espectro da Idade Média, mas com uma lente anamórfica, que são as lentes de cinemas mais com a maior abertura, quem viu os filmes do Sérgio Leone, por exemplo, Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste. Hoje a versão digital dessas câmeras é a Alexa, né, Rodrigo? Também é. Ele que entende cinema. E aí, então, algumas visões, alguns pontos de vista que a Adriana colocou, é muito da percepção já, digamos assim, de um termo antigo com uma nova tecnologia associada a um novo olhar. E é muito legal, porque a gente vê um quadrinho erótico
sendo lançado logo depois de tantas manifestações contra o corpo, contra a nudez, contra a arte em geral. Pois Isso é muito legal. Isso eu acho engraçadão, assim, a gente podia achar terrível, a gente podia ficar aqui falando de política, de costumes, Sim. bons costumes, maus costumes, médios costumes, e é muito chato tudo isso, porque aí você sai do estético e vai para o ideológico, e o ideológico cai no neurótico, no esquizofrênico, e aí a gente transforma isso aqui, que pode ser muito bacana em psicodrama, e eu não quero que ninguém se mate. Eu também não quero que ninguém se mate. É tão amoroso. Então, mas é interessante, assim, hoje, quando eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto que você está falando, mas hoje vindo para cá, eu vim assim meio dando risada sozinho, pensando nesse aspecto, assim, porque da mesma maneira que o gibi é cheio de luz e sombra, a história da humanidade é cheia de luz e sombra. Então, o monge nudista, de certa forma, não querendo parafrasear o tema, é uma gozação de toda essa seriedade estúpida que se vive, que na verdade é hipocrisia e dissimulação e pobreza de alma, né? Porque a partir do momento que você tenha uma liberdade sexual, você tem uma generosidade em relação aos outros, porque você dá conta você dando conta do teu corpo, você não vai querer exercer poder sobre o corpo dos outros. E você não dando conta do teu corpo, você vai querer exercer sobre o corpo e a alma dos outros poder. E aí você encontra aquela frase que parece que é do Paulo Leminski, que o poder é o sexo dos velhos. E quando se fala velho, não se fala de idade. Tem velhos com 20 anos de idade votando no Bolsonaro, por exemplo, e fazendo campanha com tanta gente horrível. Né? Então, porque também é uma frase perigosa falar assim que o poder é o sexo dos velhos. Só que você tem velhos de 20 anos e piada em 90.